Capítulo 481. Estatísticas e pessoas. Em uma pequena cidade nos arredores de Backlund. Depois de vestir roupas limpas e secas, Klein colocou as notas molhadas sobre a mesa, uma a uma, esperando que secassem naturalmente na sala aquecida. Durante esse processo, ele se moveu com muito cuidado e delicadeza. Mesmo os espirros e a tosse causados pela febre foram reprimidos à força. Para garantir que não houvesse erros, ele não a secou controlando uma chama. Feito tudo isso, ele caminhou até o canto do quarto do hotel onde havia um espelho de corpo inteiro. O cabelo preto de Klein estava bem penteado no espelho. Ele tinha um par de olhos castanhos escuros e seu rosto era magro e anguloso. Usava óculos de aro dourado na ponta do nariz e não tinha barba. Ele parecia jovem, mas também experiente. Esta era uma modificação da aparência de Zhou Mingrui, com as características de um nativo do continente norte. Além disso, essa era sua aparência jovem durante a universidade, quando ele estava cheio de vigor, que ainda não havia engordado. Ele pretendia voltar para Backlund quando as coisas se acalmassem um pouco, e então conseguiria uma identidade legal para sua aparência atual. Em comparação com quando deixou Tingen, não faltaram canais apropriados. Por exemplo, ele tinha ido no Bar dos Corajosos, a senhorita B. Sharon e o detetive Isengard Stanton. Que nostalgia! Klein sussurrou. Ele se ocupou com um ritual na sala, onde as cortinas haviam sido fechadas. Ele planejou levar a fome rastejante acima da névoa cinza, para estudá-la com segurança. Dentro do silencioso e antigo palácio, ele apareceu no final da longa mesa de bronze, recostando-se na cadeira enquanto segurava um par de luvas finas, feitas de pele humana. Imediatamente depois, ele fechou os olhos e estendeu sua espiritualidade ao objeto que precisava ser selado. Ele imediatamente sentiu a fome da luva. Era como se tivesse um estômago que nunca poderia ser preenchido. Mas acima da névoa cinza, era tão mansa que não ousava deixar escapar nenhum pingo de malícia. Era como um cão de caça deitado ali, sem ousar se mexer. Então, Klein ouviu gritos de indignação e gemidos de dor. Muitos rostos distorcidos, hediondos e tristes apareceram em sua percepção espiritual, repletos de melancolia e loucura indescritíveis. Esses rostos foram profundamente fundidos com as características de Beyonder de diferentes cores e diferentes estados. Onde quer que a espiritualidade de Klein se espalhasse, ela se combinaria com os rostos correspondentes e usaria os poderes que possuíam. Esta é a maneira de usá-la. Juntamente com a ajuda da adivinhação, Klein fez uma tentativa após a outra e descobriu o que as 5 almas que a fome rastejante poderia deixar pastar. A primeira era de um sem rosto, mas só tinha poderes para mudar sua aparência e constituição. A segunda era de um psiquiatra. Poderia fazer um alvo cair em um estado frenético, colocar uma certa quantidade de influências psicológicas. E poderia simular o poder de um dragão, intimidando indivíduos e grupos e criando o caos. A terceira era de um interrogador. Permitia que o usuário da luva fosse proficiente no uso de todos os tipos de armas, se tornasse um especialista em demolição. Possuísse a habilidade de focar sua mente, e tivesse a habilidade de perfurar o corpo espiritual de um alvo. A quarta era de um pesadelo. Só havia um poder, que era arrastar alguém para um sonho, sem ser detectado. No entanto, era diferente de um Beyonder da sequência correspondente. Foi realizado pela fome rastejante, permitindo que o usuário ainda pudesse mover seu corpo depois de entrar em um estado de sonho. A quinta era de um sacerdote da luz. Isso permitiu que ele produzisse um efeito parecido com um ralo, purificando todos os mortos-vivos e criaturas imundas dentro de um certo alcance.
Ao mesmo tempo, também tinha a habilidade de cantar de um bardo que poderia fortalecer seus companheiros, bem como invocar a luz da santidade, que era mais fraca que o sol flamejante. O limite é de 5 almas, e os poderes são fixos ao deixá-los pastar pela primeira vez. Isso não é algo que eu possa decidir por mim mesmo. É puramente baseado na sorte. Talvez possa haver 3, ou apenas um. Clem pensativamente acenou com a cabeça, suspirou e disse: As almas sofredoras. Não importa que tipo de pessoa vocês foram. Eu gradualmente os libertarei de sua prisão para adquirir a libertação completa. No futuro, as almas que eu pastar virão apenas de pessoas que cometeram crimes hediondos e imperdoáveis. Para cada Beyonder que eu matar, substituirei um de vocês e os libertarei, independentemente de eu precisar de seus poderes ou não. Sua voz solene, mas gentil, ecoou dentro do antigo palácio. As almas chorosas se acalmaram, não mais se contorcendo de maneira hedionda. Ufa! Klein suspirou. Abriu os olhos, bateu na borda da mesa antiga com os dedos e disse para si mesmo: Os poderes do sem-rosto se sobrepõem aos meus. Então é completamente inútil. Assim que tiver algo para substituí-la, vou libertá-la primeiro. Sim, quando chegar a hora, posso tentar canalizar seu espírito e conversar com ela. Talvez eu possa receber informações sobre as altas sequências do caminho do vidente, bem como pistas sobre o paradeiro de sereias. Não há necessidade de esperar por uma substituição. Em alguns dias, posso fazer a tentativa quando me recuperar totalmente do meu resfriado. A alma correspondente ao sacerdote da luz deve ser capaz de completar as fórmulas incompletas que obtive anteriormente. Além disso, ela deixará para trás a característica correspondente de Beyonder. Dessa forma, o jovem sol não precisa se preocupar com seus avanços subsequentes. Sim, ela será a segunda a ser liberada. Quanto à necessidade de alimentar a fome rastejante com uma alma e a carne de um humano toda vez que é usada, não é algo que eu precise prestar atenção. Eu normalmente não a usaria de qualquer maneira. Ao usá-la, definitivamente enfrentarei um inimigo terrível. Em tal batalha não faltam vidas para bater. Mesmo que não haja, posso lançar fome rastejante acima da névoa cinza, e não me preocupar com sua reação. Nem preciso ter medo de prejudicar os inocentes. O pior resultado seria se tornar inutilizável. Afastando seus pensamentos, Klein tentou usar o item místico Fome Rastejante para adivinhar a fórmula da poção pastor, mas acabou falhando. Ele não adivinhou as origens da fome rastejante, com medo de provocar uma existência hostil. Embora ele não tivesse medo de se colocar em perigo devido ao isolamento e obstrução da névoa cinza, isso provavelmente poderia danificar a fome rastejante. Vou considerar tentar isso quando eu não precisar mais dela. Klein se inclinou para a frente e apoiou os cotovelos na mesa. Ele rapidamente relembrou os assuntos anteriores e notou com atenção um detalhe. Depois que a chave mestra foi obliterada, sua característica Beyonder não desapareceu. Em vez disso, tornaram-se pontos de luz, tentando arduamente se juntar. Pode-se supor que a característica aprendiz formada no final não conterá mais os rugidos do Sr. Porta. Em outras palavras, tal método pode ser usado para livrar a corrupção mental dentro de uma característica de Beyonder. Mas o problema subjacente é que não há como destruir uma característica de Beyonder que se solidificou em um item em circunstâncias normais. Naquela época eu estava contando com um ritual que poderia permitir que um verdadeiro Deus descesse. Precisava do pré-requisito de um grande número de vidas inocentes. Além disso, quando o olho todo preto for quebrado, a corrupção mental do verdadeiro Criador que está escondida dentro definitivamente entrará em erupção. Quando isso acontecer, quem pode resistir? Fazer isso acima da névoa cinza. Quando esses pensamentos passaram por sua cabeça, Klein lembrou-se do que poderia ter acontecido no Burgo Leste.
Ele rapidamente conjurou uma caneta e papel para fazer a adivinhação apropriada. Depois de receber a revelação, sua expressão afundou e, lentamente, ele se recostou na cadeira. Abaixo dele, a interminável névoa cinzenta flutuava em silêncio de uma forma aparentemente eterna e imutável. Audrey ficou perto da janela, olhando para a névoa misturada com o amarelo pálido e cores pretas que se dispersavam rapidamente. Ao ver a chuva forte e incompatível com o inverno, seu coração ficou mais tranquilono. Após um período de tempo desconhecido, ela e Suzy esperaram pelo eventual retorno do Conde Hall para casa. Pai, como está? Audrey perguntou com preocupação. Conde Hall sorriu calorosamente enquanto entregava seu casaco e chapéu a um atendente. Tá resolvido. Mas os detalhes exatos ainda não estão claros. Minha princesinha, você realmente me ajudou muito desta vez. Você merece uma tonelada de medalhas. Isso é bom. Isso é bom. Graças ao lembrete do Sr. Tolon, graças à investigação arriscada de seu adorador, nosso clube de tarô mais uma vez parou a chegada de um deus maligno e salvou o mundo. O coração de Audrey estava cheio de orgulho. Conde Hall pegou a toalha das mãos da criada, enxugou o rosto e suspirou. No entanto, desta vez ainda houve algumas baixas graves. E pensar que a fumaça de Backlund poderia se tornar tão mortal. Embora as estatísticas não tenham sido tabuladas. Estimo que mais de 10.000 pessoas morreram no Burgo-Leste, na área das docas e no distrito industrial. Além disso, a praga ainda está se espalhando, então tente não sair de casa por enquanto. Mais de 10.000 pessoas. Essa era uma estatística que Audrey conseguia entender, mas não conseguia imaginar. Somente no aniversário da fundação do reino e durante o desfile, ela poderia ver dezenas de milhares de pessoas reunidas. No entanto, isso não impediu que seu coração se sentisse pesado quando seu humor de repente ficou sombrio. Daisy ficou do lado de fora de seu apartamento, observando os médicos e enfermeiras de jaleco branco e máscaras entrarem e carregarem os corpos. Há muito ela sabia o resultado. Sua expressão estava entorpecida e seus olhos vagos. Ela inconscientemente se aproximou da porta. Nesse momento, o policial encarregado do cordão a deteve. Não passe por cima. Você quer ser infectada com a peste. Daisy ficou lá enquanto observava os dois corpos sendo carregados. Ela viu sua mãe, Liv, abraçando sua irmã, Freja, com força. Elas foram levadas para um vagão de carga envolto em pano preto. Ela então observou, enquanto elas desapareciam diante de seus olhos, enquanto um pano branco as cobria. A carruagem moveu-se lentamente para o outro lado da rua. Nesse momento, Daisy pareceu acordar de um sonho. Ela se virou e correu a toda velocidade, perseguindo a carruagem. O solo estava anormalmente lamacento depois da chuva. Ela caiu e levantou várias vezes, deixando o corpo coberto de sujeira. No entanto, ainda não conseguiu alcançar a carruagem e só pôde vê-la desaparecer na esquina. Daisy diminuiu o passo, seu corpo balançando ligeiramente enquanto sua expressão se tornava normalmente vazia. Ela se segurou nas árvores da rua e olhou para o lugar de onde a carruagem havia partido. De repente, todo o seu corpo ficou mole e ela começou a chorar. Mãe. Freja. A voz era suave, baixa, aguda, fraca e demorada. Nesse momento, no Burgo-Leste, na área das docas e no distrito industrial, dezenas de milhares de pessoas também choravam de dor. Burgo Imperatriz, Palácio de Sodela. Usando uma coroa acima de seu rosto resoluto e bigode fino,
George III sentou-se no trono. Ele olhou para o conde palatino à sua frente sem dizer uma palavra. Tua Majestade, as pessoas das 3 igrejas estão esperando do lado de fora, por sua explicação. Perguntou o conde palatino enquanto o suor escorria por sua testa. Explicação. O príncipe Edesac foi seduzido por uma demônia, fazendo com que ele conspirasse com o culto e tentasse se rebelar. Essa é a explicação. Seus esquemas foram expostos e ele já cometeu suicídio. E outras explicações eles precisam. George III de repente ficou furioso. Ele respirou fundo e recuperou sua solenidade habitual. Você diz a eles que qualquer um que obtenha o título aristocrático correspondente por qualquer meio pode obter um assento na Câmara dos Lordes. As restrições de propriedade necessárias para as eleições serão relaxadas, e os eleitorados inválidos serão removidos. Isso é para apaziguar os donos de fábricas e banqueiros. Da mesma forma, o Conselho Nacional de Poluição Atmosférica fará imediatamente sua declaração final. O respectivo projeto de lei será aprovado em breve, e as garantias mínimas e jornada de trabalho aparecerão em forma de lei. A lei dos pobres será reformada de acordo com seus pedidos. As 3 igrejas têm permissão para enviar seu pessoal para o serviço militar. Tua Majestade. O conde palatino se assustou. Tal concessão estava além de sua imaginação, especialmente a última. George III explodiu novamente. Diga isso a eles. Já que eles querem uma explicação, darei a eles uma explicação. Sim, Sua Majestade. O conde palatino não ousou dizer mais nada e saiu do palácio. George III ficou sentado ali, imóvel por um longo tempo, como se fosse uma estátua de pedra. Depois de um período de tempo desconhecido, sua expressão de repente se tornou gentil. Capítulo 482. O Velho, o Novo. Manhã do dia 31 de dezembro, na Igreja da Colheita ao sul da ponte. Emily White estava em uma cozinha vestindo suas vestes sacerdotais, ocasionalmente jogando diferentes ervas em uma grande panela de ferro e mexendo-as até certo ponto. Depois que todos os ingredientes pré-preparados foram colocados, ele esperou pacientemente por mais 10 minutos. Então, pegou o líquido preto com uma concha de metal e derramou um copo de vidro e uma garrafa de vidro ao lado dele. 48, 49, 50. Emily olhou para o pote vazio e contou o remédio que havia preparado. Depois de confirmar a quantidade, pegou uma grande bandeja e trouxe as garrafas de um líquido verde escuro para o corredor. No corredor, mais da metade dos bancos havia sido removido e o chão estava coberto de cobertores esfarrapados. Deitadas dentro deles estavam as vítimas da praga que estavam em sono profundo ou gemendo de dor. Emily e o padre Otravsky trabalharam juntos, cada um carregando um pouco do remédio, distribuindo-o pelas 2 pontas. A primeira pessoa na fila era um homem de meia-idade, com pele pálida. Ele rapidamente se apoiou no meio do caminho, recebeu o remédio e o bebeu. Ele devolveu a garrafa e disse a Emily, em agradecimento: Padre White, muito obrigado. Eu me sinto muito melhor e tenho um pouco de força novamente. Emily ergueu o queixo e respondeu com desdém: Este é apenas um assunto extremamente trivial, pelo qual não vale a pena ser grato. Todos vocês são realmente ignorantes. Com isso, agilizou a distribuição das poções. Após cerca de 10 minutos, ele voltou ao altar da Mãe Terra e reclamou com o padre Otravsky: Você deveria conseguir mais 2 voluntários. O padre Otravsky não respondeu. Ele olhou para os pacientes e disse com um sorriso gentil:
Eles devem estar completamente curados em 2 ou 3 dias. Como você sabe, Emlyn virou a cabeça surpreso. O padre Utravsky olhou para ele com benevolência e disse: a fitoterapia é um dos domínios da Mãe Terra. Como crente dela, eu conheço alguns dos princípios básicos, mesmo que não faça parte do caminho da Terra. Emlyn perguntou: Não me interesso por religião e sei pouco sobre ela. Embora eu tenha copiado a Bíblia da Mãe Terra nos últimos meses, ele acrescentou intimamente em um tom ligeiramente ressentido antes de dizer: Padre, eu não esperava que você aceitasse descrentes na fé. Entre eles, apenas 2 ou 3 deles são crentes na Mãe Terra. O padre Utravsky sorriu sem se importar com o que dizia. Eles também são vidas inocentes. Emlyn parou por alguns segundos, suspirou e disse: Padre, já encontrei uma maneira de resolver a influência psicológica. Talvez eu deixe este lugar em breve. espere. Por que eu mencionei isso? Na verdade, fiquei emocionado por ele. E se ele me trancar no porão de novo? Emlyn de repente ficou nervoso. A expressão do padre Utravsky permaneceu inalterada quando ele olhou para baixo e disse a Emlyn: Na verdade, você não precisava procurar soluções. Em pouco tempo, a influência psicológica será removida automaticamente e você estará livre para escolher se quer vir à catedral. Mais tempo e eu teria me tornado o crente devoto da Mãe, não, da Mãe Terra. Emlyn deixou escapar. O padre Utravsky ergueu uma sobrancelha e disse, sentindo-se um tanto surpreso: Eu não o obriguei a mudar de fé. A influência psicológica que deixei em você foi para que voltasse à catedral todos os dias, esperando que pudesse apreciar plenamente o valor da vida e a alegria de uma colheita. O único efeito da influência psicológica foi me fazer voltar à catedral. A expressão de Emlyn congelou instantaneamente. O padre Utravsky assentiu francamente. Sim, A boca de Emlyn se abriu quando ele lentamente e mecanicamente virou a cabeça para olhar para o altar, olhando para o sagrado emblema da vida da Mãe Terra. Como se ele tivesse se tornado uma marionete naquele mesmo instante. Na noite de 31 de dezembro, Rua Dafodil, no 2, cidade de Tingen. Benson entrou na casa, tirou o chapéu e o casaco e riu. reservei passagens de segunda classe para a locomotiva a vapor para Backlund em 3 de janeiro. Melissa, que estava sentada na sala de jantar com vários jornais à sua frente, disse preocupada. Benson, o ar em Backlund está terrível. Dezenas de milhares de pessoas morreram devido ao veneno e doenças causadas pela poluição há alguns dias. É um assunto triste e lamentável. Benson caminhou até a sala de jantar, suspirou e disse: Mas as 2 casas já aprovaram o relatório apresentado pelo Conselho Nacional de Poluição Atmosférica. Haverá legislação para regular a emissão de fumaça e águas residuais. Então, uma nova Backlund os receberá. Você não precisa se preocupar muito. Tendo dito isso, ele sorriu zombeteiramente. Quando voltei da Rua Cruz de Ferro, encontrei muitos proprietários de fábricas, ou seus funcionários de Backlund, recrutando pessoas que... Eles disseram que devido à poluição e à peste, as fábricas de lá estão sofrendo com a falta de mão de obra. Então, eles estão dispostos a prometer que a jornada de trabalho e o salário mínimo serão muito melhores do que o padrão atual. É. Você acha que é impossível? Melissa perguntou. Quando mais e mais pessoas migrarem para Backlund, será impossível, a menos que ambas as casas aprovem as leis correspondentes diretamente.
Benson abriu as mãos e apontou para a mesa. Bem, é hora de celebrar o Ano Novo. Havia 3 conjuntos de garfos e facas, 3 pratos de porcelana vazios e 3 xícaras sobre a mesa. 3 xícaras, 1 para cerveja, 2 para cerveja de gengibre. Na noite de 31 de dezembro. Vestida com esmero, Audrey estava dentro de um salão, esperando o início da festa de Ano Novo. No entanto, não se podia ver a emoção, exuberância e alegria em seu rosto, apesar do fato de que ela estava prestes a se tornar uma adulta. Na frente dela havia um jornal. Nela estava escrito: De acordo com estimativas preliminares, um total de mais de 21.000 pessoas morreram no nevoeiro. E a praga subsequente tirou a vida de cerca de 40.000 pessoas. Entre os mortos estavam crianças pequenas, jovens saudáveis e mulheres. Audrey não pôde deixar de fechar os olhos. Nesse momento, seu pai, Conde Hall, e sua mãe, Madame Caitlin, bateram na porta e disseram em uníssono: Tua beleza supera a de todos esta noite. Querida, está na hora. A rainha está esperando por você. Audrey expirou lentamente e exibiu um sorriso elegante e bonito. Ela então saiu do salão e entrou no salão de festas, na companhia dos pais. Caminhou até a frente do palco e, sob o olhar de muitos, entregou sua mão enluvada de musselina branca para a rainha. A rainha a conduziu até a beirada do palco, enquanto elas encaravam todos os convidados. Após uma breve pausa, a rainha sorriu e disse: Embora este seja um período sombrio na história de Becklum, ainda temos uma joia que pode iluminar toda a cidade. Sua sabedoria, sua beleza, seu caráter, sua etiqueta, tudo é impecável. Hoje, vou apresentá-la formalmente a você. Senhorita Audrey Hall. Bang, bang, bang. Do lado de fora da janela, os fogos de artifício explodiram em uma luz sonhadora. Na última noite de 1349, Audrey atingiu oficialmente a maioridade e foi apresentada à sociedade. Na tarde de 3 de janeiro de 1350. Nos arredores do Burgo Leste, em um cemitério recém-inaugurado. Usando a adivinhação, Klein encontrou os túmulos do velho Cooler e Liv. Este não era um túmulo no sentido mais verdadeiro da palavra, mas sim um buraco onde uma urna era guardada. Eles continuaram, fileira após fileira, empilhados um sobre o outro. Parado ali, Klein viu que não só não havia nenhuma fotografia ou epitáfio no lugar do velho Cooler, como também faltava seu nome. Situações semelhantes não eram incomuns. Havia muitas cinzas sem dono cujos parentes e amigos não puderam ser localizados. Seus nomes, aparência e quaisquer experiências que tiveram eram desconhecidos, nem atraíram o interesse de ninguém. Foram distinguidos apenas pelos números nas etiquetas. Klein fechou os olhos, puxou um pedaço de papel, transformou-o em um pedaço de metal e gravou uma palavra na ponta da etiquetão. Cooler. Em seguida, acrescentou um epitáfio. Ele era um bom trabalhador. Ele tinha uma esposa, um filho e uma filha. Ele trabalhou duro para viver. Ele retirou o pulso e, com o movimento do pulso, Klein, de cabelos pretos, olhos castanhos e emaciado, deixou o papel queimar em suas mãos, como se fosse um serviço memorial para todas as almas que residiam na área. Em vez de parecer ajudar Daisy, que havia perdido a mãe e a irmã, ele escreveu anonimamente ao repórter Mike Joseph, descrevendo a situação da menina em detalhes para não envolvê-la em seus próprios assuntos. Mike conheceu Daisy e sabia sobre ela, e promoveu com entusiasmo o estabelecimento de um fundo de caridade correspondente. Portanto,
Klein acreditava que poderia ajudá-la a receber mais ajuda para que ela pudesse concluir seus estudos básicos e encontrar um emprego estável que pudesse sustentá-la. Dando 2 passos para trás, Klein olhou em volta, anotando nomes, fotos e até mesmo as vítimas que tinham desaparecido. Ele ergueu a cabeça, soltou um longo suspiro, virou-se e saiu do cemitério. Na locomotiva a vapor para Backlund, Melissa estava absorta em seus livros didáticos e Benson estava conversando com os passageiros ao seu redor. É muito caro, muito caro. 10 soles inteiros, meia libra. Um homem corpulento, que não tinha nem 30 anos, suspirou do fundo do coração. Se não fosse pelo fato de não ter conseguido comprar um assento na 3ª classe ou uma passagem de barco recentemente, não teria gasto esse dinheiro. Isso equivale a meia semana do meu salário. De fato, há muitas pessoas indo para Backlund depois do ano novo. Concordou Benson. O homem corpulento tirou sua expressão de coração partido e disse com expectativa: Porque eles me prometeram 21 soles por semana e que eu não precisaria trabalhar mais de 12 horas por dia, assinamos um contrato. Quando eu receber meu primeiro pagamento e alugar uma casa, minha esposa virá para Backlund e poderá conseguir um bom emprego. Um trabalho que paga cerca de 12 ou 13 soles por semana. Dizem que Backlund precisa urgentemente de gente. Quando chegar a hora, vamos ganhar um total de mais de 1,5 libra por semana. E vamos poder comer carne com frequência. Seu desejo será definitivamente alcançado. O rei já assinou a lei, aprovando a lei de salário mínimo e jornada máxima de trabalho. Benson desejou-lhe felicidades antes de sorrir. Esta é a terra da esperança. A locomotiva a vapor trouxe inúmeras pessoas esperançosas para Backlund. O céu ainda estava claro, e a névoa no ar havia diminuído bastante. Os lampiões a gás na plataforma já não acendiam tão cedo. Experiente, Benson protegeu a irmã e a carteira, antes de sair da estação com as malas enquanto seguia a multidão. De repente, eles sentiram simultaneamente um olhar passando por eles. Acompanhando o olhar, Benson e Melissa viram um jovem cavalheiro com cabelos pretos bem penteados e olhos castanhos escuros. O cavalheiro de óculos de aros dourados apertou o chapéu e olhou para longe, além deles. Benson e Melissa também desviaram o olhar e olharam para os pilares enfumaçados no jardim, no meio da rua enquanto esperavam ver o sistema de transporte subterrâneo em Backlund. Carregando sua mala com um olhar inexpressivo, Klein passou por eles com o corpo ereto. Ele entrou na estação de partida, enfrentando a massa de pessoas que chegava à Terra da Esperança. Pessoas cheias de esperanças maravilhosas em seus corações. Era o melhor dos tempos, mas também era o pior dos tempos. Fim do 2º volume. Sem rosto.